Olá, queridos do canal Graça que Justifica. Estamos aqui para anunciar mais um estudo bíblico da Palavra de Deus, da série Discipulado Cristão. Hoje falaremos sobre o pecado. Por que sou pecador? Para que todos entendam a relação que tem hoje com o Senhor Jesus Cristo e a relação que pode mudar para com o Senhor Jesus. Então esperamos que vocês gostem do estudo e que vocês possam curtir o nosso canal, possam se inscrever caso não sejam inscritos e também possam assim compartilhar com os seus contatos. Que Deus abençoe a todos. Então vamos aos estudos. Graça que Justifica, o seu canal de mensagens da Palavra de Deus, com o pastor Davi Nascimento e convidados. Como observamos, o estudo de hoje tratará sobre outro tema. O tema anterior falamos sobre as Escrituras Sagradas para que todos entendam a relação que o crente tem com a Bíblia Sagrada. E hoje iremos entender um pouquinho sobre a natureza do homem. Como observamos, o homem, segundo a Bíblia, é pecador. Mas como, na verdade, podemos afirmar que o homem é pecador? Primeiro, entendemos que ao princípio, foi da vontade de Deus, ou aprove a Deus, o Pai, Filho e o Espírito Santo, para manifestação da sua glória, do seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer do nada, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom, ou tudo muito perfeito, o mundo e tudo que nele existe, tanto visíveis quanto coisas invisíveis. E segundo a palavra de Deus, nos diz, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 31, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do dia sexto. Em Gênesis capítulo 2, versículos 1 a 3, também nos é dito, e abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Meus amados, a humanidade que Deus criou foi uma humanidade perfeita. Deus fez o homem perfeito. Deus fez todas as criaturas perfeitas, conforme observamos. A palavra de Deus diz que Deus criou o homem, macho e fêmea, com almas racionais, com almas imortais. E não só isso, Deus também dotou-os de inteligência, de retidão, de perfeita santidade, segundo sua própria imagem, conforme a palavra de Deus nos diz. Tendo a lei de Deus escrita em seus corações e o poder de cumpri-la, mas com a possibilidade de transgredi-la, sendo deixados à liberdade da sua própria vontade, que era mutável. Então o homem tinha a palavra mutável. Ele poderia não pecar. Para isso foi dado essa liberdade a ele. Então, meus amados, nos diz a palavra de Deus, que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, o fôlego de alma vivente. E a palavra também de Deus nos diz que então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o nosso primeiro pai, chamado Adão. E este adormeceu e tomou uma de suas costelas e cerrou com carne em lugar. E o versículo 22 nos diz, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e a trouxe a Adão. Segundo Gênesis 2, 21 ao 22. Então vemos a formação do homem, que Deus os fez com perfeição. Deus fez puros e imaculados, sem mácula. Vemos que tanto o homem como a mulher foram feitos segundo a imagem de Deus. Então veja que essa perfeição, ela vai mudar para imperfeição a partir do homem quando ele cai em seu pecado. Então veja que eles receberam um preceito de não comerem da árvore que estava no centro do jardim. Era a árvore, meus amados, da ciência, do bem e do mal.
Enquanto obedeceram a este mandamento, a este preceito, então eles foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre todas as criaturas que Deus havia criado. Em Gênesis 2, 16 a 17, nos diz que Deus ordenou o homem, dizendo: de toda árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não podereis comer. Por quê? Porque a partir do momento que dela comeres, certamente morrerás. Então, meus amados, como podemos entender esta relação? Como podemos entender o pecado? Então vemos que nossos primeiros pais, eles foram seduzidos pela astúcia e pela tentação de Satanás. Então eles pecaram comendo do fruto proibido. Interessante que algumas pessoas interpretam esse fruto proibido como a questão de relação sexual entre Adão e Eva, entre outros fatores em si. Não, não foi. Mas o simples fato de desobedecer a Deus comendo do fruto que era proibido. Era um fruto. Alguns retratam como maçã, mas a Bíblia não fala que era uma maçã. A Bíblia diz que era um fruto. E Deus havia proibido que Adão e Eva, ou melhor, Adão e Eva, comessem deste fruto. Então veja, meus amados, que o problema do pecado, ele recai sobre a desobediência. Então, segundo o santo conselho de Deus, foi Deus servido permitir este pecado deles, havendo que determinado ordená-lo para a sua própria glória. Então veja, irmãos, que Deus permitiu. Primeiro entendemos que Deus fez o homem perfeito, fez o homem com inteligência, com decisões, com arbítrio. Então perceba que Deus, ele não vai impedir o homem ali de tomar uma decisão que iria prejudicá-lo. Por que isto, meus amados? Porque havia um aviso, havia uma restrição do próprio Deus. Porque se dela comerdes, certamente morrerás. Observe que quando Deus criou o homem, depois ele criou a mulher, e fez ambos perfeitos diante dele. Não havia vergonha, não havia pecado. O pecado não existia na vida do homem e da mulher. Então veja que a partir do momento que Eva olha para o fruto proibido, convencida por Satanás que este fruto faria bem para ela, ela come do fruto. Então ela transgride uma lei de Deus, transgride uma ordem de Deus em comer do fruto que era proibido. Mas não só isso, ela também dá ao seu marido e ele, por sua vez, acata aquela suposta bondade da esposa dele. Observe que a palavra de Deus diz: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Então ela tomou do fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu com ela. Então, a pergunta que se faz aqui: quem disse que a árvore era boa para se comer? Foi Deus? A resposta: não. Quem disse que a árvore era agradável aos olhos? Foi Deus que disse? Não, de forma nenhuma. E quem disse que a árvore era desejável para dar entendimento? Foi Deus? Também não. Deus disse que a árvore ela iria causar morte. Deus disse que a árvore era do conhecimento do bem e do mal, mas se por acaso Adão comesse do fruto proibido, ele certamente morreria, junto com a sua mulher, como assim o fez. Então veja, meus amados, quem disse que a árvore era boa para se comer, quem disse que a árvore era agradável aos olhos, e quem disse para a Eva que a árvore era desejável para dar entendimento, não foi Deus, mas foi Satanás. E vemos que Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 23. Ele fala que porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E se afastaram da glória de Deus. Então veja, meus amados irmãos, que o pecado ele trouxe a morte para o mundo. É o que Paulo também diz em Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos,
os homens, por isso todos pecaram de forma indistinta. Ele não fala que apenas Adão e Eva pecaram, mas ele fala que todos pecaram. Então, meus amados irmãos, a morte ela passa a fazer parte do contexto humano a partir do momento que Adão e Eva peca contra a ordem de Deus, desobedecendo ao Senhor. Então veja que toda a raça humana ela passou a ser herdeira do pecado. Então veja que hoje todos pecaram. Por quê? Porque tiveram sim um fator comum, que foi Adão. Por este pecado eles decaíram da sua retidão, da sua perfeição, da sua integridade original. E também perderam aquela comunhão que eles tinham com Deus. E assim se tornaram mortos em pecados e inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades e partes do corpo e da alma. É por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo nos diz na sua carta aos Efésios, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele fala, meus amados, em Efésios capítulo 2, que o homem passou a morrer, ele passou a ser um homem morto, tanto na sua vida espiritual como na sua vida material para com Deus. Por isso ele diz, mas ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e em pecados. Então, meus amados, toda a raça humana, indistintivamente, quer ela creia em Deus, quer não creia em Deus, toda a raça humana, ela tem algo em comum. Ela é herdeira do pecado original. Ou também chamado, o pecado é universal. Então, o pecado de Adão passou a seus descendentes, chegando até nós. Então, sendo eles, Adão e Eva, o tronco de toda a humanidade, aquele delito que eles cometeram contra Deus, pecando contra Deus, foi imputado a seus filhos. Então veja que a morte, ela passou a todos. E a mesma morte em pecado, bem como sua natureza pecaminosa, sua natureza corrompida, foram transmitidas a toda a sua posteridade, chegando até nós, passando de geração a geração até chegar até nós. É exatamente isso, meus irmãos, que o apóstolo Paulo nos diz, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo e o pecado a morte, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Mas Paulo, como vimos antes, e falamos aqui antes, ele nos diz que ele nos vivificou, estando nós mortos em delitos, em nossos pecados, ou em ofensas e em pecados. Efésios 2, 1. Então perceba, irmãos, que o homem, ele, na sua vida de pecado, ele está morto. Ele não tem ação nenhuma. Ele não pode dar um passo para Jesus. Por mais que eu pregue, por mais que eu faça um suposto apelo para que ele aceite Jesus, se ele não for vivificado pelo Espírito Santo, ele jamais poderá vir até Cristo, porque ele está morto. Então vemos que Cristo, que a cruz de Cristo é o caminho para a restauração da raça humana. E como se dá essa restauração? Primeiro, por uma vida de arrependimentos. Quando eu me arrependo dos pecados que cometi, quando eu me arrependo da vida que eu levo, quando eu reconheço que eu sou pecador. Então, tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que embora as criaturas racionais lhe devam obediência como ao seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual foi ele servido significar por meio de um pacto. E é isso, irmãos, que lá em Isaías capítulo 59 nos diz, no versículo 2, que as vossas iniquidades, ou os nossos pecados, fazem separação entre nós e o nosso Deus, ou entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Ou seja, a oração de uma pessoa que não tem Jesus,
que não é convertida, ela não é ouvida. E por que isto? Porque Deus não ouve a oração de mortos. Então é preciso haver uma restauração, uma vivificação para que Deus passe a ouvir as nossas orações. Então, queridos irmãos, o homem, tendo se tornado pela sua queda incapaz de vida por esse pacto, o Senhor dignou-se fazer um segundo pacto, geralmente chamado pacto da graça. E aqui vemos que nesse pacto ele, de forma livre, oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo. E ele aqui exige, meus amados, deles a fé nele para que sejam salvos. E prometendo dar a todos os que estão ordenados para a vida o seu Santo Espírito para dispô-los e habilitá-los a crer. Então, observe que lá em Isaías, no seu capítulo 42, versículo 6, o Senhor diz: E eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios. Então veja que nós, a partir da fé que nos é outorgada por Deus, nós passamos a crer no sacrifício remidor de Cristo para a salvação. Por isso, irmãos, nós somos habilitados a crer quando nos arrependemos. E quem nos move a uma vida de arrependimento é o Espírito Santo que passa a habitar em nós, que nos dá vida. Então veja que sem arrependimento não pode haver perdão de pecados. Por quê, irmãos? Porque o pecado é uma ofensa direta a Deus. E, portanto, precisamos fazer aquilo que ele exige para sermos perdoados. E o que ele exige de nós é que nos arrependamos e tenhamos fé em Jesus Cristo. Então, queridos irmãos, a palavra de Deus nos diz em Atos 16:31, arrependa-se ou arrependei-vos, pois e convertei-vos. Para quê? Para que sejam apagados ou cancelados os vossos pecados, e assim venha os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Ou seja, nós passamos a ter paz, porque sabemos que um dia estaremos com o Senhor e vamos passar a andar com o Senhor. O arrependimento, ele acompanha o abandono de pecados. Então não adianta dizer que me arrependi e que eu continuo na prática de pecados. É isso que o Salomão escreve em Provérbios 28:13. Ele fala que o que encobre suas transgressões nunca prosperará. Mas perceba aqui o que ele diz. Mas o que confessa e deixa, este alcança misericórdia. Não é apenas se arrepender, não é apenas se arrepender e voltar a fazer, e voltar a fazer e se arrepende. Não, ele fala, aquele que de fato confessa, aquele que de fato se volta e abandona o pecado, alcança perdão, alcança misericórdia do próprio Deus. Então eu quero terminar aqui este estudo afirmando para vocês que a graça e misericórdia de Deus é maior do que o nosso pecado. Não importa o pecado que você cometeu, não importa o que você fez, não importa se você herdou de Adão o pecado original. Então veja que a graça de Deus, que é o favor imerecido de Deus por você, ele é capaz de olhar com olhar de misericórdia para nós. Por quê? Porque a graça e misericórdia é maior do que o nosso pecado. Segunda coisa, o sacrifício de Cristo nos garante perdão de pecados. Cristo morreu, meus amados, para nos dar garantia de que os nossos pecados foram perdoados, foram apagados. E em terceiro lugar, fomos libertados do pecado. A partir do momento que nós temos uma compreensão do perdão, da salvação, de quem nós somos e de quem nós fomos, nós passamos, irmãos, a ser livres das algemas do pecado que nos tendia, que nos levava apenas a pecar e somente contra o Senhor. E em último lugar, aquele que nasceu de novo, aquele que foi restaurado, aquele que é nascido de Deus, não vive na contumácia do pecado. Então, queridos, que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus nos abençoe e que Deus nos dê força para
resistirmos às tentações, vermos quem nós somos. A nossa natureza é pecaminosa. Nós somos pecadores. Mas sabemos que a graça de Deus é maior do que os pecados que nós cometemos. E aqui é preciso deixá-los para trás e olharmos para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então que Deus lhe abençoe e que possamos, irmãos, aguardar o próximo estudo da Palavra de Deus aqui no canal Graça que Justifica. Então, novamente, eu peço a vocês, compartilhe este vídeo, se inscreva caso você não é inscrito no nosso canal e não deixe de dar o seu like, para poder assim dar mais um sustento ao nosso canal. Então que Deus vos abençoe.